pessoal, eu sou a doutora Tassiana, eu sou psicóloga clínica, eu atendo presencialmente na Zona Norte de São Paulo e também atendo online para quem não tem disponibilidade de atendimento presencial. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site para quem tem interesse em atendimento online e também, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Também vou deixar aqui na descrição o link para o meu Facebook e para o meu Instagram. Hoje eu vou falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH ou DDA, distúrbio de déficit de atenção. Esse transtorno ele acomete de 3 a 5% da população infantil e 4% da população adulta. Ele se inicia na fase infantil, mas mais ou menos a metade dessas pessoas acaba acompanhando esses indivíduos até a fase adulta. Então, existem muitos adultos que têm também o TDAH. E geralmente ele é diagnosticado no período da escola, ou de criança, adolescente, porque a professora começa a perceber que esse aluno está desatento, não consegue prestar atenção na aula, muitas vezes se distrai com facilidade, é muito hiperativo, então ela acaba conversando com os pais e até é muito importante os pais terem esse acompanhamento junto com os professores e também com os profissionais para já conseguirem ir acompanhando e entendendo o déficit dessa criança e adolescente para quando não chegar na fase adulta isso piorar. Muitas vezes, quando chega na fase adulta, até ameniza um pouco os sintomas, mas se não bem cuidado, pode prejudicar muito, porque na fase adulta se tem mais responsabilidades do que na infância e adolescência e acaba prejudicando muito a questão profissional, questão social, questão acadêmica. Então é muito importante o tratamento. E também é muito importante entender que não se pode banalizar, porque a gente vê muito isso nas mídias, na mídia, essa questão de é desatento, é hiperativo, então tem o TDAH. Só que não é bem assim, Precisa fazer um diagnóstico, porque isso é até confundido muitas vezes em crianças, porque as crianças elas são muito hiperativas, elas correm mesmo, brincam muito, às vezes são desatentas, não seguem regras, e aí as pessoas acabam muitas vezes fazendo um diagnóstico errado e pode até acontecer delas acabarem tomando medicamentos e elas não terem o transtorno. Então, por isso da importância de fazer um diagnóstico, tanto da criança quanto do adulto. E é importante entender também que se tiver algumas características de desatenção ou de hiperatividade, não significa que essa pessoa tem o transtorno, porque só é considerado um transtorno quando está sendo exagerado e prejudicial para essa pessoa, tá? Aqui eu vou trazer alguns sintomas de desatenção e de hiperatividade, Nesse transtorno tem geralmente que ter os dois tipos de sintomas, tanto do desatenção quanto do hiperativo. Alguns dos sintomas de desatenção, os mais comuns, é a pessoa ela não conseguir prestar atenção em detalhes e também errar com muita facilidade por descuido. Então ela está ali fazendo uma prova, aí ela não consegue, ela não presta atenção naquela leitura, naquele texto, e aí ela acaba errando aquilo ou escrevendo coisas simplesmente por puro descuido ou desatenção, ou também no trabalho isso pode acontecer, E isso é uma coisa frequente e que acaba prejudicando. Também ela acaba se distraindo com facilidade com coisas externas. Então, por exemplo, ela está na escola ou no trabalho ou numa reunião e ela ouve alguma coisa ou passa alguma coisa, ela já se distrai e perde totalmente o foco ali da atenção. Não consegue seguir regras, então é muito difícil para elas horário, questão de responsabilidades, de trabalhos. Então muitas vezes ela tem o horário da perua escolar, tem o horário do trabalho, acaba chegando atrasada, não conseguindo se organizar. E também uma outra questão é esquecer de atividades cotidianas. Então também, eu tenho uma prova, ela esquece, não consegue estudar. Eu tenho uma reunião, eu tenho um projeto para fazer.
e acaba se esquecendo e isso prejudicando e muitas vezes até perdendo objetos também com facilidade. Como ela esquece da mesma forma das atividades, ela também esquece objetos, né? Frequentemente tem essas perdas. E alguns sintomas da hiperatividade é que a pessoa ela não consegue ficar parada ou sentada por muito tempo. Então, se está na escola, a criança, na adolescência, a criança levanta, quer brincar em momentos que não pode, querer correr. E já o adulto não consegue ficar parado numa reunião ou com os amigos muito tempo, né? Ou em algum lugar que seja muito quieto. A pessoa logo já quer levantar, já quer fazer outras coisas, né? E também tem muito um sentimento de inquietude. Pode ser tanto físico quanto mental. Na criança e adolescência, assim, é mais físico, né, de não conseguir parar. Mas no adulto, muitas vezes traz essa inquietude mental, que na verdade a pessoa ela não consegue parar de pensar. Então ela tem muitos pensamentos na cabeça, ela não consegue ficar tranquila e isso até gerando uma ansiedade, né? E também essa pessoa, ela não consegue fazer atividades com uma calmaria relaxante, né? Tanto na criança de brincar, ela não consegue brincar calmamente, né? Muitas vezes até vem com uma agressividade, uma correria. E o adulto também não consegue fazer coisas que são muito calmas, muito tranquilas. Eles não conseguem ter esse relaxamento. Muitas vezes também falam demais e também não tem paciência para esperar. Então estão numa fila, estão em algum lugar, eles preferem deixar aquilo de lado, não fazer, do que ficar ali esperando, tá? Se você tem muitos desses sintomas ou conhece alguém que tem muito desses sintomas, não deixe de buscar ajuda. Não tem uma cura efetiva para o TDAH, mas os sintomas amenizam muito se você faz o tratamento direito. Pode ser com um neuropsicólogo, pode ser a psicoterapia, né? Existem técnicas para ajudar, né, que esse indivíduo consiga se organizar melhor, né, consiga trazer regras na sua vida, trazer situações que amenizem, né, esses sintomas, né, essas desatenções, essa hiperatividade, tá? E também, se precisar, utilizar também as medicações. E é muito importante também entender que muitas vezes essas pessoas elas têm uma baixa autoestima muito grande pelo fato de não conseguirem fazer as coisas, muitas vezes errarem com facilidade, terem descuidos, esquecerem. Então, muitas vezes as pessoas acabam apontando, né, dando risada, ou elas mesmas se sentem incapazes. Então, por isso que é importante elas entenderem que elas têm um transtorno e que elas precisam trabalhar isso e entender que elas têm uma capacidade, só que elas precisam aprender a lidar com isso, tá bom? Então, eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto. E se tiverem novas sugestões de vídeos, podem deixar aqui embaixo na descrição. Eu agradeço e até mais!